A gente falou que o próximo governo ele vai ter um desafio que é além da gestão da política econômica. Ele é um desafio de um redesenho institucional, né? E esse redesenho institucional, ele passa tanto pelos organismos do Estado, a gente sabe, e a gente falou aqui no começo da live, que muitas instituições de Estado foram desestruturadas, foram destruídas, outras foram simplesmente vendidas, fechadas, mas muitas foram desestruturadas, né? Isso tanto na questão de acesso a informações, mas também nós estamos falando aqui mesmo de instituições fundamentais para o desenvolvimento, como, por exemplo, o BNDES, que hoje é uma sombra do que foi e do que poderia ser. E eu digo que poderia ser porque, como eu já coloquei aqui, nós estamos enfrentando um cenário de transição digital, de transição tecnológica e de transição ecológica, no sentido de a necessidade de investimentos em descarbonização, em tecnologias verdes, que alguns chamam, e o BNDES está muito distante de cumprir o papel que ele poderia cumprir. Mas vários outros exemplos poderiam ser dados, inclusive no aparelho de Estado jurídico, digamos assim, o aparelhamento da Polícia Federal, o que ocorre hoje nas Forças Armadas, as vergonhas seguidas que as Forças Armadas têm passado, agora a última, o comandante do Exército ter que explicar porque exigia vacina, quer dizer, é uma humilhação, né, o que acontece com as instituições brasileiras. Então, a gente vai ter um desafio, evidentemente, de conduzir a política econômica de forma a recuperar os vetores de crescimento, né, dentre eles o crédito e o investimento público, esses dois vetores vão ser muito importantes, com certeza, mas nós temos que também redesenhar as instituições pensando num novo modelo de desenvolvimento. E aí o Nassif falou dos conselhos setoriais, eu acho que nós temos que pensar, eu tenho acompanhado muito a produção da Mariana Mazzucato, recentemente ela escreveu, inclusive, um artigo com o biógrafo do Keynes, o Robert Skidelsky, né? Um biógrafo brilhante, né, de uma das mentes mais brilhantes do século XX, que foi o John Maynard Keynes, discutindo o tema do papel do Estado nesse mundo, e não estamos falando só do Brasil, estamos falando do mundo pós-pandemia. Porque o que o mundo percebeu é o seguinte: o desmonte da institucionalidade pública, e aqui eu estou falando do Estado, mas do setor público, da capacidade de uma sociedade se organizar coletivamente, construir institucionalidades que lhe garantam segurança, que lhe garantam autonomia, né? A desconstrução dessa institucionalidade foi muito profunda e se mostrou muito danosa, né? Então, nós temos que discutir, a partir de agora, como reconstruir a institucionalidade, mas reconstruir transformando. Esse é o grande desafio, Gustavo, né? Eu acho que muita gente vai falar qual é o grande desafio do governo Lula, se o Lula ganhar, vamos supor aqui, sendo otimista, pelo menos na minha concepção, a vitória do Lula é o que poderia acontecer de melhor para o Brasil em 2022. Se o Lula ganhar, qual o grande desafio? Revogar o teto de gastos. Claro, esse é um desafio político, um desafio parlamentar. Sem isso, é muito difícil fazer todo o resto, né? Não digo revogar, mas no sentido de alterar a institucionalidade fiscal. Então, você tem uma institucionalidade, um conjunto de regras hoje que está desatualizado, que está absolutamente desalinhado com a experiência internacional, né? Que é um conjunto de regras inadequada para as necessidades da economia brasileira. Então, você tem que reconstruir essa institucionalidade. Tem que reconstruir a institucionalidade tributária. Tem que reconstruir as capacitações do Estado de planejar, de executar, de construir uma fusão entre fiscalização e execução que não seja uma coisa desligada da outra. Então, veja os desafios institucionais. E, para isso, você precisa ter um modelo de desenvolvimento. E eu acho que o que a Mariana e vários outros economistas têm construído é muito interessante. Queria soltar aqui a ideia e depois os outros colegas podem debater. São duas ideias que têm dominado muito o debate. O primeiro é a ideia
de uma economia orientada por missões. Muita gente não gosta do termo missões, acha que é muito jesuítico, mas eu sou de colégio de padres, então não tem esse problema. A ideia de você construir uma economia voltada para missões, e para missões que atendam o que ficou conhecido na literatura, inclusive o Dardot e Laval tratam disso, a Mariana agora nesse novo artigo, da economia do comum, o comum, né? Ou seja, seriam missões voltadas em que transformariam a gestão econômica em algo voltado para o real objetivo dela, que é a melhoria das condições de vida, de existência, de solidariedade entre as pessoas de um país e de blocos nacionais. Então, nós estamos discutindo aqui a possibilidade de pensar um modelo de desenvolvimento organizado a partir de frentes de expansão, ou seja, quais são os potenciais que esse país tem para se expandir, quais são as frentes possíveis para esse país retomar o crescimento, o desenvolvimento, a inclusão, e também quais são as missões que nós temos que cumprir como sociedade, como civilização. Então, nós temos a missão e o desafio ambiental, mas nós temos o desafio também da superação da pobreza, da eliminação da fome. Nós temos o desafio, por exemplo, olha os desafios mais prosaicos que nós temos e que nós podemos organizar as forças produtivas, públicas e privadas, para atender. O desafio da universalização do saneamento básico. O desafio da universalização da banda larga e da internet. O desafio da universalização da educação, não só em quantidade, mas também em um nível mínimo de qualidade que promova uma educação libertadora, como o Beluso disse, voltada para o esclarecimento, né? Não para a doutrinação, não apenas para o mercado de trabalho, mas para a construção de cidadãos esclarecidos, críticos, que possam atuar na sociedade, no debate público. Então, os desafios são vários, as missões são várias, e caberá ao Estado um papel protagonista de organizar as forças privadas, as forças públicas, a sociedade como um todo, para cumprir essas missões, certo? Para cumprir esses objetivos e explorar essas frentes de expansão. Então, eu acho que os desafios que você colocou aí, Gustavo, para o próximo presidente, vão muito além da gestão macro. Claro, a gestão macro é fundamental, gestão da taxa de juros, a gestão fiscal, a gestão da taxa de câmbio. Detalhe, publicado recentemente um artigo que mostra que, comparativamente aos países em desenvolvimento, o Brasil é o país com o mercado de capitais mais liberalizado, mais aberto, e, portanto, isso explica também a nossa instabilidade, inclusive da taxa de câmbio, onde nós temos o mercado cambial mais liberalizado, um dos mais do mundo, e nós somos alvo de especulação constante, por isso que a nossa moeda é tão volátil e é difícil se desenvolver com tamanha volatilidade. Então, sim, tem um desafio macroeconômico, sim, tem um desafio de gestão, mas o maior desafio é como o próximo governo vai propor um novo pacto, um novo estilo de desenvolvimento que traga junto as forças privadas, mas que tenha um papel coordenador e indutor do setor público capaz de orientar o sentido do desenvolvimento, na minha opinião, que devem ser voltados para essas missões, para esse bem comum, para a melhoria geral das condições de vida da sociedade.